mais velho é alguém que ajuda, que até protege? Eu acho que sim. De minha parte, eu fico tranquilo que tudo que eu pude fazer, eu fiz. Entre eles, o laço de irmandade é forte. Além de estarem unidos na mesma família, são unidos pela mesma missão, o apostolado de Jesus Cristo. Nossa família é uma família muito simples. De Caconde, somos naturais lá de Caconde, uma família bem simples e numerosa. Nós somos 7 irmãos. Dom Pedro é o segundo, eu sou o quarto. Nós crescemos num ambiente assim de valores humanos e cristãos. Isso talvez seja a base, né, da nossa vocação, do nosso ministério. Eu tinha 10 anos quando o Luiz nasceu. Eu sempre quis ser padre, desde menino. Nunca pensei em outra coisa, não fui induzido por ninguém, nem meu pai, nem minha mãe. Aliás, o meu pai não era muito favorável que eu fosse padre. E a minha mãe dava apoio, mas eu sempre quis ser padre, né? Então, com 14 anos eu fui para o seminário. O exemplo do irmão mais velho fez crescer no irmão mais novo a vocação. Sempre buscando diálogo e unidos na oração, eles seguiram o caminho que Deus escolheu. Nós aprendemos de criança o valor que tem a oração. Assim, nossa mãe sempre foi uma pessoa de muita oração, de muita fé. Então ela passou isso para nós. Nós sempre dialogamos muito. Eu me lembro aqui de muitas férias que passamos juntos. Nas férias, o Pedro vinha do seminário, trazia livros religiosos e era aquela expectativa. Nós ficávamos ali, os irmãos, na expectativa do que ele iria trazer para nós ou do que ele iria contar para nós da experiência dele no seminário. Eu vi o Pedro assim como um modelo de vocação. Então, foi a partir desse contato, a partir desta conversa, dessas trocas de experiência, é que eu fui decidindo. O fato de ter um irmão padre me dá condições de diálogo, de troca de experiências mais estreitas. E agora, né, ter um irmão bispo, né, 2 irmãos bispos, então é algo muito especial, muito bonito. Hoje eles relembram os primeiros passos que os uniram no ideal de servir a Cristo. Quando o Luiz resolveu ser padre, eu fiquei contente. Inclusive ele pediu para eu falar com meu pai. Eu falei, não, você deve falar. Ele falou. E meu pai ficou meio assim, mas hoje ele aceita, ele ficou contente. De forma que, quando ele foi ordenado, né, eu segui o itinerário dele de formação. A vocação é um chamado. Eu creio que isso, em última instância, digamos, seria um chamado. Deus é quem chama, Ele escolhe aqueles que Ele quer. Mas eu creio que não é assim, algo mágico. Eu creio que Deus se serve de muitas ocasiões, acontecimentos, para revelar esse chamado. E o fato é que nós somos lá uma família numerosa e desta família, 2 seguiram este caminho, esta vocação, que é uma vocação também muito bonita. O momento mais aguardado na vida do sacerdote, a ordenação episcopal, foi também vivido e compartilhado pelos irmãos. Logo após a cerimônia de posse, o bispo de Marília, Dom Luiz, se pronunciou. O que mudou é que o Espírito Santo, ele enche a nossa vida, nos dá força, é uma experiência nova de Deus para mim. E o sentimento? Qual é o seu sentimento? É forte, é de muita alegria, de muita paz e amor. Eu com a minha patroa sempre falava, o Pedro foi bispo e o Luiz também vai ser.
Estamos apresentando o documento Christus Dominus, do Concílio Ecumênico Vaticano II, que trata da função pastoral dos bispos na Igreja. E há casos, e aqui na própria CNBB há vários casos, como que foi apresentado, de 2 irmãos bispos, irmãos de sangue. Mas, independente de termos o mesmo sangue ou não, nós bispos somos chamados a formar assim uma fraternidade profunda, porque é Cristo que nos une. Nós somos membros do colégio episcopal. Jesus não deu a missão para cada apóstolo individualmente e diz, olha, cada um se vire como pode. A um colégio apostólico é que ele deu a missão de continuarem a sua obra. E nós bispos, em várias oportunidades, somos chamados a isso. Em primeiro lugar, cada bispo é chamado a se preocupar com toda a igreja. Eu não posso dizer, não, para mim interessa só o que tenho aqui de problema em Salvador da Bahia e a partir daí o resto não me interessa. Não, eu tenho que ter um cuidado também por todas as demais igrejas e ajudar na medida que me for possível ajudar. Um dos grandes momentos em que expressamos muito a nossa fraternidade episcopal é em nossas assembleias anuais. Aqui no Brasil, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 10 dias por ano nos reunimos no Santuário da Mãe Aparecida para analisar os problemas que estamos enfrentando, para rezarmos juntos, para buscarmos pistas para o nosso trabalho e para os desafios enfrentados. São momentos belíssimos. Eu sempre vou para lá e olha que já participo há quase 30 anos dessa Assembleia. Vou com uma agradável expectativa, sabendo que vou encontrar irmãos que são diferentes de mim, mas que me completam. Às vezes a imprensa até apresenta a atuação dos bispos como se houvesse briga de forças, que querem trazer para o nosso meio aquilo que acontece às vezes na política, partidos opostos que se degladiam, que se brigam em busca do poder. Somos diferentes? Somos, e muito diferentes. Se fôssemos iguais, nem precisaríamos nos reunir, porque aí aquilo que um pensa, o outro pensa. Mas o bonito está nisso. E é assim que nascem, não só os documentos nossos, mas de toda a igreja, de pensamentos diferentes, de visões diferentes, experiências diferentes, mas o mesmo amor a Jesus. E por causa do amor ao Senhor, buscamos qual é a melhor solução. E quantas vezes, escutando um irmão, escutando outro, eu fui dizendo, meu Deus, como é que eu não tinha pensado nisso? É verdade. Quer dizer, me enriqueci com a ajuda do meu irmão. Por isso a gente pode dizer que um documento que é aprovado numa conferência episcopal é aquilo que o Espírito Santo quer dizer para a igreja naquele momento. Porque não há o interesse particular. Há, sim, muitas vezes, o desejo de lutar por uma ideia que a pessoa acredita ser a verdadeira. Mas os documentos não expressam a ideia do bispo A, B ou C, mas é uma síntese do pensamento dos bispos. E se impõe aí uma maioria, e o mais interessante, terminado um documento, é colocado em votação. E normalmente é aprovado por todos. Quer dizer, mesmo que algum antes tinha uma ideia diferente, depois assumiu aquela ideia e disse, eu vou lutar para viver isso e colocar isso em prática na minha diocese. Com mais razão, são os sínodos dos bispos. Sínodo aí já é convocado pelo Papa, geralmente de 4 em 4 anos. O Papa também pesquisa e vê sobre que tema a Igreja quer se debruçar. E aí, com representantes de todos os episcopados do mundo, há uma reunião, aí com menos pessoas, de 400, 500, e também sai sempre algum texto que depois se chama exortação apostólica. E com mais razão ainda o concílio. Então, o concílio é convocado pelo bispo de Roma, todos os bispos são convidados a participar e só pode sair uma riqueza imensa. E por isso eu digo, um texto como esse, que na verdade são vários textos, mas formam um bloco. O compêndio o Vaticano II,
que reúne tudo aquilo que o concílio produziu, aqui se pode dizer, é o que o Espírito Santo quer dizer hoje para a Igreja. Por isso temos que nos debruçar sobre estes textos, discernir a voz de Deus e colocar em prática o que aqui foi aprovado, porque todo documento, no final, é aprovado inclusive pelo Papa e traz a assinatura dele. Anunciamos Jesus, vai para o